dia! Está no ar o Boletim Primavera. O Departamento de Trânsito de Criciúma está realizando ações para resgatar o usuário do transporte público da cidade. A intenção é fazer com que o criciumense volte a andar de ônibus. Confira na reportagem. São diversas medidas que estão sendo estudadas para evitar que o aumento da passagem seja tão significativo como o que ocorreu neste ano. 4 ações devem ser executadas ainda esse ano para que em 2018 o repasse não pese tanto no bolso dos passageiros. O primeiro ponto é essa racionalização, racionalizar o transporte coletivo. O segundo ponto que a gente vai estudar é a metodologia tarifária. A gente então vai ver quais são os benefícios que são concedidos, quanto que esses benefícios impactam na tarifa e o que a gente pode fazer, subsídios cruzados, o que a gente pode usar para então baratear a tarifa do transporte coletivo. O terceiro ponto, que então é o ponto de maior atração, vamos dizer, ao usuário, que são as inovações tecnológicas que a gente pode colocar no sistema para fazer com que o sistema volte a ser atrativo aos passageiros. Informação via aplicativos de celular sobre o horário do ônibus, que horário o ônibus vai passar em frente à casa dele. O último ponto, então, é casar o transporte coletivo com o crescimento urbano, com a mobilidade urbana, onde há necessidade de melhorar o sistema viário. O valor da passagem para esse ano chegou a R$ 13,90, devido a diversos fatores que são responsáveis pela composição do valor da tarifa. Entre eles está a diminuição de 50 mil passageiros mês no último ano. A tarifa ela é resultado de uma conta, que é o número de quilômetros que o ônibus anda, quanto que o ônibus anda, pelos passageiros que ele transporta. Então, quanto mais passageiros a gente tem, a gente divide essa conta por mais gente. Quanto menos a gente tem, a gente divide por menos pessoas. Então, assim, a queda dos passageiros, a evasão dos passageiros do sistema foi o que mais fez elevar o preço da tarifa. Os trabalhos devem começar o mais rápido possível, logo após o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, realizar o decreto. Até mesmo porque alguns estudos já aconteceram ao longo dos anos e devem auxiliar para identificar fatores que possam fazer com que os passageiros tenham vontade de utilizar o transporte público. Essas medidas elas vão ser gradativas e cada uma tem um tempo determinado. Elas variam de 3 a 6 meses para acontecer, porque algumas inovações tecnológicas às vezes são um pouco mais complexas de serem instaladas, A revisão da tarifa também, porque a gente tem que ter discussões, O Conselho de Transportes está envolvido diretamente nesse ponto e nos outros pontos também, Então a gente precisa de discussão com a sociedade, que é o Conselho de Transporte, o representante nesse sentido, que vai dar o respaldo para essas mudanças. O Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul realizou a segunda reunião ordinária do ano e, desta vez, reuniu prefeitos e representantes dos 7 municípios do aterro sanitário, localizado na comunidade de Rio Carvão, em Uruçanga. Entre os assuntos abordados estavam a prestação de contas do convênio com a Fundação Nacional de Saúde e que viabilizou a ampliação do aterro. Além da prestação de contas, foram discutidas ainda a disponibilidade diária do aterro e algumas alternativas para a geração de renda. E a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Criciúma e a Fundação do Meio Ambiente assinaram um termo de cooperação técnica para aprimorar a fiscalização ambiental e inspecionar irregularidades em casas noturnas, bares, restaurantes, entre outros estabelecimentos comerciais de Criciúma. Diante da necessidade de atender às mais de 10 denúncias que chegam diariamente à FANCRI, que o órgão resolveu pedir ajuda para atender a população. E a Defesa Civil, através do termo de delegação, pode notificar se ver alguma atitude que comprometa o meio ambiente ou a perturbação da sociedade. Foi um termo de cooperação técnica firmado entre FANCRI e Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Criciúma, onde hoje 2 fiscais que nós tínhamos para fiscalizar a cidade inteira, nós vamos passar a ter mais 10 agentes da Defesa Civil que vão contribuir nessa fiscalização noturna, a fim de que esses bares, boates, restaurantes possam ser vistoriados e fiscalizados, a fim de que não tenha mais a emissão de ruído acima do permitido, para que não haja mais a perturbação do sossego no município de Criciúma. O objetivo dessa medida é obter uma cobertura maior do município e conseguir atender uma quantidade significativa de denúncias realizadas. Chegam 10 denúncias
praticamente por dia, normalmente chegam essas 10 denúncias, e os nossos fiscais, eles não conseguem às vezes atender todas no mesmo dia, e quando vão no dia seguinte, quando é o caso de incêndio ou colocação de fogo em lixo, já não é mais possível verificar o flagrante. Então, com a Defesa Civil, com esses 10 agentes, nós vamos conseguir intensificar e melhorar essa fiscalização ambiental. Em média, são 100 autodifrações por ano realizados pela FANCRI, sem falar das notificações que ocorrem diariamente. Com o apoio da Defesa Civil, diversos serviços agora podem ser identificados por eles. A Defesa Civil vai colaborar na fiscalização ambiental, porque eles vão poder, no trabalho normal deles de defesa civil, quando eles se depararem com alguma infração ambiental, eles vão contactar a FANCRI e, em conjunto, nós vamos ao local e vamos verificar o que está acontecendo, e se tiver que ser expedido auto de infração ambiental, nós vamos expedir, se tiver que fazer a notificação, nós vamos notificar. Mas o que importa é que vai haver esse controle maior dos crimes ambientais no município de Criciúma. E o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON de Criciúma, disponibilizou aos consumidores um site próprio. Por meio do endereço eletrônico procon.criciúma.sc.gov.br, a população terá mais praticidade na busca por informações. A página permite que a comunidade acompanhe os processos abertos via internet, sem precisar se deslocar até a sede do órgão. No endereço, os consumidores também conseguem se manter atualizados com notícias, dicas e orientações do PROCON. E 1 a cada 3 brasileiros tem medo da violência urbana nas ruas de seu bairro. Pelo menos é o que mostra uma pesquisa inédita do Datafolha sobre o medo e percepção de segurança. Carlos mora e trabalha no centro de São Paulo e evita ao máximo andar por aqui de noite. A gente é sempre abordado por pedintes e aí no meio a gente não sabe quem é pedinte e quem veio de fato para te furtar, para roubar. Então não dá para você se sentir seguro no centro. Você evita sair de noite por aqui? Sempre evito. Dificilmente, a não ser que seja algo realmente necessário. Mesmo de dia, para não chamar atenção, ele cobre o relógio com a manga longa e só usa o celular na rua se isso for indispensável. Dificilmente eu mexo no meu celular na rua. Às vezes uma mensagem, rapidinho já coloco no bolso. Deixa para olhar o celular se tem alguma mensagem dentro de alguma loja ou no trabalho? Dentro de próxima na entrada de uma loja ou aqui no trabalho. A pesquisa Datafolha, feita em quase 200 municípios, apontou que 6 em cada 10 brasileiros têm medo de andar de noite nas ruas da vizinhança, no próprio bairro. A senhora fica tranquila andando de noite no bairro? Não, eu nem saio bem. Por que não? Porque eu tenho medo. Porque eu entro essa hora, não saio mais, tenho medo. A partir de que hora a senhora já acha perigoso andar na rua? Depois das 9 horas já dá medo, né? Porque tem muita malandragem, muita gente malvada, né? Além disso, metade dos entrevistados diz ter medo de ser alvo de uma violência por parte justamente de quem deveria proteger a sociedade, a polícia militar. A gente em toda a área tem os bons e os maus profissionais, né, cara? Então acaba que tendo também, com certeza, né, cara? Com certeza. Eu acho que, que nem eu falo, em toda a área tem os bons e os maus profissionais. E 1 em cada 3 entrevistados tem medo dos dois, da violência urbana e da violência policial. A insegurança é maior entre as mulheres, negros, pessoas de baixa renda e idosos. Para este coronel da reserva da PM e especialista em segurança pública, resultados como este têm um componente psicológico. Ouvir falar tanto de violência aumenta a sensação de insegurança. Então nós devemos tomar muito cuidado, primeiro com as pesquisas, segundo com essa avalanche de informações negativas, de situações de violência, porque o mundo é civilizado, o mundo não é violento como se apregou no dia a dia. São questões sociais, são pedidos de socorro, são pedidos de ajuda emocional, psicológica. Então a população confia na polícia, senão não teria essa quantidade de ligações tão grande. E as ações policiais, na sua infinita maioria, são positivas, mas são menos divulgadas. O que se divulga? Ações negativas. O que se divulga? Violência. As pessoas estão contagiadas por violência o tempo todo.
Pela primeira vez, Criciúma será sede dos Jogos Abertos Paradesportivos de Santa Catarina, o Parajasc, destinada aos atletas com deficiência física, mental, intelectual, visual e auditiva. A 13ª edição da competição será disputada entre os dias 26 de setembro e 1º de outubro. A expectativa da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma é reunir mais de 2.500 competidores em 51 municípios, na maior cidade do sul do estado. O Parajasc possui disputas em 12 modalidades. E o lateral esquerdo Marlon foi negociado com o Fluminense. O atleta foi cedido ao tricolor carioca por um empréstimo até o final da temporada. O lateral esquerdo Marlon não jogará mais pelo Criciúma neste ano. O jogador, que já havia sido sondado pelo Fluminense durante a participação carvoeira na Primeira Liga, finalmente irá defender as cores do tricolor carioca por empréstimo até o final do ano. Edson Gaúcho, diretor de futebol do clube, explicou por que o Criciúma demorou tanto tempo para selar a negociação. Não tinha proposta nenhuma do Fluminense, tinha uma proposta de empréstimo que se estenderia até o final do ano que vem, nós não queríamos. Então agora o Marcelo me ligou ontem à tarde, nós conversei com o presidente e reunimos com aquilo que nos interessava, né, que era o empréstimo até o final do ano, até 31 de dezembro. Chegamos nos valores e assim também dá uma oportunidade para o Marlon e a possibilidade também de uma venda futura. Os valores da negociação não foram divulgados, porém o diretor do Tigre foi enfático em afirmar que nenhum jogador do Fluminense virá para o Criciúma como moeda de troca. Não vem nenhum atleta do Fluminense para o Criciúma, é apenas o empréstimo do Marlon e só. Os valores foram definidos e é importante também porque o Criciúma precisa vender atletas, as dificuldades são grandes de caixa. E assim abre espaço também para a gente ter contratar novos atletas que a gente possa realmente suprir alguns que saíram para o Luiz ter uma equipe de mais qualidade. Mas Gaúcho lembrou, apesar de não vir ninguém do Fluminense neste momento, o clube continuará atento ao mercado. Até a 20ª rodada nós temos condições de contratar ou vender atletas, né? Nenhum atleta do Criciúma é negociável, né? O Criciúma é um clube vendedor, não comprador. E sempre de olho em algum atleta que possa vir para cá, mas dentro da filosofia que nós temos implantada, que é uma nova filosofia que o presidente tem nos colocado. Então é isso que nós estamos fazendo. Então o presidente, fizemos a negociação, passei para o presidente, ele aceitou, então está tudo certo. A vontade de ir atuar em um grande clube do futebol brasileiro que está na Série A mexeu com a cabeça do jogador, o que acabou facilitando a negociação. Olha, se você tem o Criciúma e você tem uma oportunidade para o Fluminense, né? É a mesma coisa se você trabalha numa rádio aqui e tem um convite de uma rádio maior da televisão no nível nacional. Automaticamente você vai querer sair. Ele errou num dia, mas pediu desculpa, começou a trabalhar normalmente, porque aqui primeiro é a instituição que é o Criciúma. Depois somos nós, diretores, a comissão técnica e atletas. Então, sempre em primeiro lugar a instituição, e isso foi preservado. E já que o assunto é Criciúma, hoje o Tigre encara o Internacional em Porto Alegre. Ontem o Carvoeiro realizou o último treinamento antes do difícil compromisso. Criciúma vai enfrentar nesse sábado o Internacional e o objetivo é aproveitar essa má fase do adversário para conquistar um bom resultado fora de casa. É um jogo muito difícil, sabemos que a equipe dele é uma excelente equipe, um time grande, ninguém pode negar isso. Estão vivendo um mau momento, mas a gente tem que manter os pés no chão, trabalhamos bem a semana e vamos em busca do nosso resultado positivo lá. A equipe do Inter, todos nós conhecemos a instituição grande que é o Internacional, mas dentro de campo nós temos o respeito pela qualidade que eles têm, né? Mas também nós temos que ter a personalidade e a atitude, que eu venho falando muito, né, de fazer um grande jogo. Nós estamos vivendo um bom momento, para que a gente possa manter esse bom momento, as dificuldades serão maiores. Então nós estamos cientes disso, trabalhamos bem a semana e esperamos fazer um grande jogo. Pontuar fora de casa é uma das principais intenções do Criciúma, mas trazer a vitória pode ser ainda mais especial para a equipe. Seria muito importante. A gente tem pensado jogo a jogo, né? Fazemos um bom jogo, trazemos um bom resultado de Porto Alegre
Com certeza nós vamos ter um grande público aqui contra o Paysandu e contra o Goiás. Então isso também nós estamos, né, trabalhando a cabeça dos atletas. Já mostramos para eles o quanto nós melhoramos, o quanto nós adquirimos nesse pouco tempo o respeito do torcedor, o carinho. Dentro de campo é 11 contra 11. A gente trabalhou bem a semana, o professor trabalhou bem. E agora é ir lá focado, fazer o nosso melhor para, se Deus quiser, sair com o resultado positivo. Tigre perde Caio Rangel, mas para o lugar tem Fabinho. E essa deve ser a única modificação que deve acontecer na equipe tricolor. O Caio é um jogador que vinha fazendo bons jogos, né? Na questão tática muito aplicado, na questão de retorno. O Fabinho também é um jogador experiente, já fez isso em outras oportunidades. Tenho certeza que vai fazer um bom jogo, né? A gente procura não lamentar aqueles que não estejam à disposição e enaltecer os que vão para o jogo, né? Eu tenho certeza que nós vamos com um bom grupo e esse grupo vai dar uma boa resposta no sábado. O Boletim Primavera deste sábado vai ficando por aqui. Mais informações a qualquer momento na nossa programação. A você, um excelente final de semana.